Olá, que Deus te proteja, que Deus te guia, que Deus sempre estará do teu lado. Hoje vamos aprender do caminho. Que caminho você quer trilhar ou que você está trilhando nesse momento? O caminho da fé, da perseverança, da humildade ou o caminho que leva ao inferno, o caminho da angústia, do egoísmo, da ganância? Hoje vamos aprender sobre o caminho que leva para as coisas eternas, o caminho de Deus. E isso vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, e porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Hoje vamos aprender sobre o caminho, mas antes disso, vim te pedir para que você se inscrevesse, compartilhasse e deixasse seu like, para que cada dia o YouTube recomenda que você cada dia seja grandemente abençoado, e você compartilhe para que as outras pessoas sejam abençoadas. Há vários caminhos, o caminhos maus, o caminho de Caim, que são aqueles que, ai deles, porque prossigam pelo caminho de Caim, movidos da ganância, que se precipitarem no erro de Balaão e perseverar a revolta de Corá. O caminho de Balaão, abandonado o reto caminho e extraviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou primeiro a injustiça. E tem o caminho do pai mau, fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que o pai fizeram para pecar Israel. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 também diz isso: instrui a criança no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer não se desviar dele. Isso mostra que o caminho também, se o pai não ensinar ao filho no caminho certo, é o caminho que ele está trilhando errado para ele e para o filho dele. O caminho do insensato são os próprios olhos, que parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Em Mateus 7, 13, 14 diz isso que nós acabamos de ler: entrai pela porta estreita, porque a larga ela leve e conduz para a perdição. Que hoje podemos escolher o caminho certo, porque o caminho errado só leva às coisas erradas. Mas também tem uma dúvida que as pessoas às vezes não entendem, que se todo caminho levam a Deus, o que acontece é que nesse caso a frase todos os caminhos levam a Deus está sendo aplicado com sentido de salvação ou retribuição final. Quem aplica essa frase dessa forma diz que no final todos alcançam basicamente o mesmo paraíso. Por isso, que nem todos os caminhos levam a Deus quando estamos falando de salvação, o bem, a aventurança eterna. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreveu o seguinte: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua se confessará a Deus. Romanos 14, 11. O mesmo apóstolo, escrevendo à igreja em Filipos, declarou para que o nome de Jesus cede a todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que a glória de Deus Pai. Assim, nesse sentido, fica claro que todos os caminhos levam a Deus, pois de uma forma ou de outra, todos nós nos encontraremos com Ele, Deus, e todo amor, como também em toda justiça. Alguns se encontrarão e com Ele verão para toda a eternidade. Diante de sua infinidade e plena perseverança de justiça de Deus, exige o pagamento pelo pecado. Todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um nos conduz à salvação.
Vivemos em um mundo onde as pessoas acreditam que existem milhares de opções que podem ser seguidos. As pessoas ainda estão cegas pelo pecado e tampado ao seu ouvido para a mensagem de Deus. Realmente, da perspectiva humana, existem muitas opções, porém todas existem apenas duas respostas no final. Todas as pessoas, sem exceção, escutarão: para trás de mim, que não vos conheço. Ou vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora vamos aprender sobre o caminho dos bons, que é o caminho estreito. Entrai pela porta estreita e larga a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O caminho santo, e ali haverá bem caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. O caminho divino, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho novo e vivo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E muitas vezes a Bíblia fala que Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o caminho para a libertação do pecado. Jesus é o caminho para o perdão e a paz. Jesus é o único caminho seguro. Jesus é o caminho novo e vivo. Jesus é o caminho aberto para todos. Jesus é o caminho com um destino maravilhoso. Jesus é o caminho pelo qual podemos andar sem demora. Jesus é o caminho. Jesus é o nosso caminho que devemos trilhar. Todos os caminhos levam a Deus, mas um conduz à salvação. Entenda. Todos nós encontraremos com Deus, mas haverá duas fases: a parte de mim não vos conheço, e a outra, bendito seja por meu Pai. Que hoje podemos escolher o caminho certo. Acharam-se diante dois caminhos, ampla estrada da satisfação própria, o caminho estreito do sacrifício, pois levai na estrada larga o egoísmo, o orgulho, o amor do mundo, que trilha o caminho. O estreito, porém, tem de deixar o caminho toda a carga, o pecado que tão comandante nos rodeia. Que senda acolhestes a estrada que leva à morte eterna, ou que conduz à glória e à imortalidade. Jamais houve na história do mundo um tempo mais solene do que aquele que em vivemos. Nossos interesses eternos se acham em jogo. Devemos despertar para a importância de tornar firmes nossa vocação e eleição. Não ousamos arriscar nossos interesses eternos em meras probabilidades. Cumprimos ser zeloso que o que fazemos, o que há de ser nosso procedimento no futuro, são todas questão de indizível importância, e não nós podemos permitir a desatenção, a indiferença e o desinteresse. Convém-nos a cada um de nós perguntar: o que significa para minha eternidade? Achai-se nossos pés na senda que conduz ao céu, ou na estrada larga que leva à perdição. Os que tornam a vida cristã vitoriosa reputarão tudo como perde pela excelência do conhecimento de Cristo. Unicamente o que permanece em Cristo pode saber o que seja a verdadeira vida. Avalie o valor da religião genuína. Puseram os seus talentos de influências, meios de aptidões do altar da consagração, procurando unicamente conhecer e cumprir a vontade daquele que morreu para o remir, saber que a vereda que precisam trilhar é reta e estreita, e que hão de encontrar muitos obstáculos e tentações ao resistirem às seduções da estrada mais ampla que conduz à ruína. Discernirão, porém as pegadas de Jesus avançarão firmes em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de seu Senhor e Salvador. Escolherão a estrada real que conduz ao céu, se bem seja essa reta e estreita, pois tem a preço a grande galardão. Lembramo-nos de Cristo e de minha responsabilidade perante Ele, em humilde e amor, em meu dedido ao Deus. Se quiser chegar, corra olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
que hoje e agora possamos entender que há dois caminhos, mas vários caminhos também na terra. Há vários caminhos que possamos chegar, mas só um nos conduz à salvação. E vários caminhos para chegar ao inferno. Caminhos que às vezes você pensa que está trilhando certo. Pela humildade, você pensa que só a humildade você chegará na vida eterna. Não, não é assim. Tem várias formas de você entender que para chegar no céu há um só caminho, que é o caminho, que é a verdade, a vida, que Jesus é o único caminho. O caminho que Jesus está lhe explicando é o caminho de acreditar e viver aquilo que Jesus anunciou, pregou. Que possamos olhar para ele e viver e ensinar como Jesus fez. Esse é o caminho que nos leva ao Pai. Porque nós só vai ao Pai se por ele. Porque se nós vai ao Pai, tem que ser por ele. Que agora entendemos que o caminho que conduz à salvação é o caminho de Jesus. E conduz à perdição são vários caminhos. Que hoje podamos escolher o nosso caminho. Porque nós ainda é livre para adorar e expreender o nome do Senhor para mais e mais pessoas. Que agora nesse momento vamos orar, pedindo a Deus cura e libertação, discernimento, para que possamos cada vez melhorar, possamos cada vez continuar olhando para o caminho que é o caminho da salvação. Existem vários caminhos, mas que possamos escolher o caminho certo, que nos leva à vida eterna. Senhor, levante os olhos para ver somente a Ti, para conseguir chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Senhor, abençoa cada um neste momento, que possamos orar juntamente com Ele, pedindo cura a quem estão precisando, amigos, familiares. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que às vezes o Senhor nos use para fazer grandes coisas. Deus é o nosso Pai, nosso Deus, que sempre está com nós. Que possamos fazer de acordo com que Jesus nos ensinou a fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar o verdadeiro caminho que Deus quer que eles traçam. Que há vários caminhos do mundo, que possamos escolher o caminho certo, o caminho da salvação. Muitos pensam que há caminhos, vários caminhos para chegar a Deus. Verdade, vários caminhos para chegar a Deus, mas só um nos conduz para a vida eterna. Que hoje podemos escolher esse caminho, que é o caminho estreito, o caminho difícil. Vai ter que orar, vai ter que enjoar, vai ter que resistir, vai ter que pregar, vai ter que viver. Mas eu te falo uma coisa, é o caminho da eternidade com Deus. Mas se você quer a eternidade com o diabo, ele estará te esperando. É só você fazer o que sua carne quer. Mas se você quer uma vida de prazeres efêmeros e momentâneos, é só fazer o que a carne quer, que você nunca lhe será recompensado, nunca lhe será realmente agradecido. Você vai se sentir abandonado, triste, amargurado por não trilhar o caminho certo. Muitos tentaram voltar, mas nunca conseguiram para mudar a sua história, mudar a história da sua família. Que hoje nós temos tempo para mudar a nossa vida, mudar a vida de outras pessoas da nossa família. Que hoje podemos entender e viver o caminho certo. Eu não estou conseguindo, não estou suportando mais. Tenha fé que você irá passar e vencer. Não desiste do caminho do diabo. Ele é estreito, ele é largo, ele é enganoso. É o caminho que engana, o caminho da tentação, o caminho da cobiça, da ganância, da inveja. É o caminho que não tem sacrifício. Às vezes você vai ganhar na mão, mas vai perder, pior ainda. É o caminho que só conduz à perdição. É um caminho que você vai falar assim, mentira, que eu trilhei esse caminho a minha vida toda. Eu podia mudar minha vida lá no passado.
Eu pude mudar, mas você não mudou. E hoje você tem a total liberdade de mudar e viver aquilo que Deus te chamou para viver, que é alcançar a vida eterna. Que possamos conquistar essa verdadeira vida, que possamos sofrer para essa verdadeira vida, possamos agradecer, que possamos caminhar, que possamos acreditar que Deus estará sempre do nosso lado, possamos dar garra, sangue, força de vontade para vencer, para conquistar essa tal sonhada Nova Jerusalém, que poucas conquistarão, porque o caminho largo é o caminho que todo mundo quer andar, e o caminho estreito é o caminho que leva a vida, mas poucos que a encontram, poucos que quer trilhar, porque eles não entendem o real valor da vida eterna. Eles vivem 100 anos, a vida eterna é eternidade, mais de 1000, mais de 10 mil, mais de 1 milhão, mais de 1 bilhão de anos. E poucos entenderão, só vão entender quando virá a tribulação, que virá o sofrimento, o fim do mundo. E já é tarde demais para voltar para Cristo. Agradeço a cada um que assistiu esse vídeo até aqui, essa oração. Compartilhe para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, para que eles possam conhecer o caminho eterno, o verdadeiro caminho de Deus. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar, para que essa mensagem continue vindo a mais pessoas, que essa oração continue a chegar a mais pessoas. Se siga um testemunho, compartilhe, seja um verdadeiro adorador, testemunho da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente na palavra de Deus. Amém.